Bem, irmãos, enquanto vocês vão se ajeitando, vão se sentando, bom dia a todos, e também lembrando nossos irmãos que estão em casa, bom dia também a todos. Fiquei sabendo que na nossa transmissão de hoje também podemos ter alguns visitantes, queremos dar bom dia a todos. Ainda não podemos receber todos os irmãos aqui para nosso culto presencial, mas, enquanto isso, bom dia a todos os presentes e bom dia também aos irmãos em casa. Eu quero convidar vocês a lerem um texto comigo em segunda carta de Pedro, segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, nós vamos ler aqui do versículo 16 até o versículo 21. Pegar esse parágrafo final aí, dessa carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Na minha versão, eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha ainda que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia que é muito difícil.
tem criança e adolescente que está tendo que estudar em casa já tem experimentado como é trabalhoso, né, colocar para estudar estando em casa. Então, não é diferente. Alguém já disse que um idoso é igual você envelhecido, ou seja, igual qualquer um, só que está envelhecido, né? É a mesma cabeça, é o mesmo coração, são as mesmas fraquezas, são as mesmas ansiedades, só muda que o corpo está abatido. Então, é para todo mundo, mas que bom que nós podemos parar agora aqui e os que estão em casa, parar um tempo frente a essa palavra, a palavra do Senhor, e vai ser muito bom, se nós pararmos frente a essa palavra e nós atendermos a esta palavra, como diz no versículo 19. Atenda a palavra do Senhor. Absorva, ou, na verdade, receba, não como palavra de homens, mas homens que foram movidos pelo Espírito Santo, que falaram da parte de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos despertado nesta manhã e por ter motivado o nosso coração para o Senhor. Obrigado, Pai, porque entendemos que isso não faz parte da nossa natureza. É o Teu Espírito que, movendo em nós, ó Deus, que agora foi introduzido a UTI, durante a semana nós temos apresentado e perseveramos nessa oração, colocando mais uma vez a vida dele na tua presença. Atenta a vida dele, ser com ele, Pai, e a cada um de nós aqui, nos dá, Senhor, um tempo bom na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A equipe de música vai ministrar alguns cânticos. Sabe trocar? Pipocando. Bom dia, irmãos. A gente senta e tem alguns, quando a gente levanta e já tem mais. Graças a Deus por isso. Bom dia àqueles que estão nos visitando. Um pouco estranho aqui. Assim mesmo, né, André? Bom dia, Brasil, que está conosco. Sinta-se à vontade, tá, Brasil? O Brasil já é conhecido nosso. Nossos irmãos ali do Palavra da Vida também. Fiquem à vontade, cultuem o Senhor conosco nessa manhã. Queria ler aqui, antes de nós cantarmos o cântico Tu és Santo, lá em Isaías, não precisa abrir, mas ele diz assim, Isaías 57:15, ele diz, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele diz assim, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse é o nosso Deus que se inicia se apresentando aqui como alto e sublime, que tem o nome de santo, né? Esse é esse Deus maravilhoso a quem nós servimos e viemos cultuá-lo. E o mais importante é que ele se importa conosco. Ele é Deus e se importa conosco para dar um novo ânimo para a gente e um novo alento ao nosso coração. Pensando no que o pastor acabou de falar, né, em relação ao seu João Maria,
A gente já vem orando por eles. E quantas situações nós passamos essa semana, não só da Mônica, mas cada um de nós em nossas particularidades, e como nós podemos ver a bondade e a grandeza do nosso Deus. E eu convido agora a igreja a cultuar esse Deus tão maravilhoso, que é digno de louvor, digno de adoração, digno de culto, de um culto verdadeiro, de um culto com o nosso coração bem sincero a Ele. Eu convido a igreja a ficar de pé e cantar esse cântico com alegria e com gratidão ao Senhor. Palmas. Os homens iniciam. Tu és santo. Tu és santo. Poderoso. Tu és digno. Tu és digno de adoração. Eu te sigo. Eu te sigo. Eu te ouço. Para sempre. Para sempre. Te amarei. Te amarei. Meu Deus, meu Vamos orar? Senhor, muito obrigada por tua graça em nossas vidas. Obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, de cultuar a Ti, de saber reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, Pai. Reconhecer o quanto Tu és esse Senhor que se importa conosco. Como é maravilhoso, Senhor, saber que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e ainda que Tu estejas no alto, ainda te importa conosco, te revela para nós de diferentes formas, conforme as nossas necessidades, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por esse tempo na tua presença, pelo louvor e adoração, e por tudo quanto vamos ainda aprender nessa manhã. Muito
Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certo. Então, mais uma vez, retornando aqui, bom dia. Estamos tendo alguma dificuldade, né? Tá bom. Então, se tiver algum problema que está tendo, né, eu devo mudar para ele. Vamos lá. Primeiro, eu quero ressaltar aqui as nossas boas-vindas, né? Então, nós temos... Vou trocar aqui. Então, fica assim um pouco fechado, mas é o que não vai falhar. Então, ressaltando aqui, né, os nossos visitantes, nós louvamos a Deus, eu fico feliz em ver aqui, nós estamos com o Brasil todinho aqui, né? E só para que o Brasil, o nosso irmão se levante, só para que os irmãos, porque eles não conhecem, né? Aí, não dá para ver muito com a máscara, mas não precisa tirar, não, está tudo bem, bem-vindo, entendeu? Também nós temos uma família que a gente teve a oportunidade de conhecer, pelo menos a minha família, né? Nós fomos lá buscar uma pizza, por sinal, né? Então, foi muito bom. Mas eu quero pedir que os irmãos, por gentileza, fiquem em pé e falem os seus nomes, só para que os irmãos conheçam. Pode ser com a máscara mesmo. Sou Ricardo, assistente da família Hiroshima, sou amigo do professor Alex, que fala comigo, e é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Meu filho João, minha esposa Helena e a Maria Clara. Ok. Muito obrigado pela gentileza, podem sentar. Fiquem à vontade no nosso meio. Bem, nós vamos continuar os nossos estudos em Romanos, que ainda estamos em introdução, tá? Ressaltando, ainda estamos a nível de introdução. Eu acredito que o PowerPoint deve estar ali atrás, só confirmando, ok? Então, nosso tema 2021, transformar, que nós já vimos que, na verdade, não é uma tarefa nossa, é uma tarefa de Deus na nossa vida. Embora a sugestão pareça que nós temos que nos transformar, mas não é bem assim, mas ainda vamos estudar isso mais para frente. Tá? Então, como estamos estudando Romanos, o propósito de Romanos, eu não estou falando da mensagem principal, que é a justificação, mas o propósito, confirmar e firmar a fé dos irmãos. Confirmar e firmar a fé dos irmãos como propósito. E nós também destacamos aqui que, mais do que confirmar e firmar a fé, ainda aí aparece, então, nesse contexto de confirmar e firmar a fé, o transformai-vos como a palavra-chave do versículo de transição, lá do capítulo 12. Nós vimos também aí que, basicamente, Romanos tem uma divisão, né? Tem duas partes, do capítulo 1 até o 11, com uma parte onde Paulo vai descrever as doutrinas, ou várias doutrinas, e na parte do 12 ao 16, os deveres cristãos, não? Vários deveres. E, na verdade, nós não podemos tirar o dever também da primeira sessão, e nem tirar a doutrina da segunda, porque tem, né? Mas a ênfase maior da sessão de 1 a 11 é a doutrina, e na sessão 12 a 16 é o dever, a prática cristã. E eu quero destacar, e vamos destacar até dezembro, né? Na verdade, eu pretendo ir até em setembro com o estudo, né? Mas até setembro nós pretendemos, então, conduzir esses estudos, e nós temos como manter essa frase aqui, de F.F. Bruce, que é um dos comentários que eu tenho lido para trabalhar esses estudos em Romanos. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida.
Então, nenhuma doutrina da Bíblia, ela existe somente para que a gente conheça, mas Deus tem um propósito prático na sua palavra, um propósito prático para todos nós. Tá? De acordo com a introdução que nós temos feito até agora, já esse é o terceiro domingo, no primeiro domingo nós fizemos uma introdução dando a ênfase no capítulo 12, versículo 1 e 2, como uma forma de introduzir não só o livro, mas o tema, transformai-vos. E lá nós destacamos dois verbos, né? O verbo não vos conformeis e transformai-vos, mas isso fez parte daquela primeira estudo. O segundo estudo da semana passada, nós falamos sobre a influência da transformadora de Romanos, retratando tanto do ponto de vista histórico a influência na vida de Santo Agostinho, na vida de Lutero, na vida de Wesley, como foi transformador na vida deles e como eles, então, transformaram a sociedade até ao dia de hoje, né? E nós podemos ver um pouco disso e, olhando para o contexto de Romanos, nós podemos também estudar alguns textos que Paulo fala, inclusive, sobre pessoas que viveram de acordo como viveu esses homens que nós mencionamos aqui, tanto Agostinho, quanto Lutero, quanto Barth, quanto também Wesley. Então, cada um nas suas características foram alcançados por essa carta e, a partir dela, eles, então, viveram um momento histórico na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a transformação missionária de Romanos, ainda a nível de introdução. Ainda a nível de introdução, nós vamos falar um pouco sobre a transformação missionária. Então, hoje, nosso estudo, né, de Romanos, ele vai girar um pouco com ênfase missionária. Nós vamos olhar alguns textos em Romanos, onde o apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, muito lúcida, ele apresenta os desafios missionários para a igreja. Lembre-se que Paulo ele queria confirmar a fé dos irmãos. E no que ele queria confirmar a fé dos irmãos, há no seu conteúdo também um propósito missionário de Paulo para a igreja de Romanos. Para a igreja lá de Roma, melhor dizendo, né? Na carta aos Romanos, para a igreja de Roma. Havia um propósito missionário. Então, quero compartilhar com você, basicamente, 3 textos em Romanos. Nós vamos começar com o capítulo 1, tá? Versículo 12 e versículo 13. E nessa sessão de versículos, vamos falar sobre a visão missionária. A visão missionária. Romanos, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a visão missionária desses 2 versículos aqui. Isto é, eu acho que o texto está aí também, né? 12, 13. Está 11, 12, 13. Está desde o capítulo, desde o 11, né? Na verdade, está desde o capítulo, do versículo 10, mas eu vou ler porque está em parte só aí. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, versículo 10, tá? Pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. É uma das nossas palavras-chave, né? Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, minha e vossa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios, ou entre outros gentios, tá bom?
Então, esse é o nosso texto, e nós vamos mostrar aqui essa visão missionária que o apóstolo Paulo tinha, e ele compartilhava isso com a igreja. Então, primeiramente, Paulo, ele olhava para o avanço do evangelho. A carta aos Romanos, ela é uma carta que a mensagem do evangelho ela é exposta e explicada. Paulo diz o que é o evangelho e, ao mesmo tempo, ele divulga o evangelho. E aqui nós encontramos, nesses primeiros versículos, tá? Paulo mostrando a sua intenção de avanço do evangelho. E ele começa dizendo assim: não quero, irmãos, que ignoreis. Eu acho que deve estar em destaque já aí atrás, né? Tem a tarjazinha. Não quero que ignoreis. Ou seja, Paulo fala, irmãos, no que eu estou escrevendo para vocês, eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu quero que vocês não ignorem. Ignorar significa não saber, ou não ter conhecimento, ou não entender. Em 1 Coríntios, particularmente, Paulo usa muito essa expressão. Não quero, irmãos, que ignoreis, não quero que ignoreis, não quero... É uma expressão muito usada por Paulo, porque ele queria que os irmãos soubessem, que os irmãos tivessem conhecimento, né? E ele fala, irmãos, eu não quero que vocês ignoreis, que vocês ignorem, que vocês não saibam, eu quero que vocês saibam, tá? Que eu quero ver-vos, eu quero estar convosco, eu quero compartilhar com vocês a nossa fé. Eu tenho planos de ir até vocês. Eu quero que vocês saibam que a minha visão missionária, né? Eu quero que vocês saibam que a minha compreensão missionária é de ir até vocês, e lá na frente vai ver que Paulo diz não só isso, ele quer ir até a Espanha, quer ir mais longe ainda. Mas eu tenho essa visão de ir até vocês. Mas no versículo, na verdade, na sequência, né? Diz que ele foi impedido. Mas ele foi impedido, ele queria ir com os irmãos, ele tinha essa visão de ir alcançar, estar com os irmãos, mas ele foi impedido. E na mesma sequência do texto, ele foi impedido pela vontade de Deus. Ele foi impedido pela vontade de Deus. Ele entendia que aquele impedimento era a vontade de Deus, embora ele não compreendesse isso. Embora ele não compreendesse. Tá? Paulo, ele se considera, e é de fato, biblicamente, o apóstolo aos gentios. Capítulo Gálatas 2:9 também, principalmente 1 Timóteo 2:7, Paulo deixa bem claro que Deus chamou como apóstolo aos gentios. E então, para ele ir a Roma, visitar os irmãos, era uma visão, era uma perspectiva missionária, uma visão missionária muito segura, muito certa, muito tranquila, porque Roma era também a região gentílica, e ele estava cumprindo a missão dele. Porém, essa era a visão, isso é o que ele queria, mas ele foi impedido. E ele não entendia por que Deus o impediu de chegar até Roma. Ele foi impedido. E o propósito dele era alcançar os gentios, como ele fala, outros gentios. Sempre foi esse o propósito de Paulo. Após olhar esse texto e olhar essas frases pequenas ali, né? Paulo, ele queria que os irmãos tivessem consciência que ele queria ir até ele. Paulo queria que os irmãos tivessem consciência que ele foi impedido. Paulo queria que os irmãos tivessem consciência de que ele tinha um ministério, uma missão aos gentios, que envolvia também os romanos. Ele queria ir lá confirmar a fé daqueles irmãos. Até porque uma igreja naquela época, para ter o selo de que era cristã, precisava ter a confirmação de um apóstolo. Sem que um apóstolo chegasse naquela igreja, ela não poderia ser reconhecida como uma igreja cristã pelos demais irmãos. E a igreja de Roma, ela surge de uma forma sobrenatural de Deus, né? Onde não envolveu Pedro, Paulo, Tiago, André, Felipe, nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Mas, é claro, pessoas que ouviram o evangelho, são as duas possibilidades, né? Ouviram o evangelho, foram para Roma e lá constituíram a igreja, que por sinal era uma igreja da fé, que Paulo mesmo aqui reconhece que em toda parte era reconhecida a fé daqueles irmãos. Mas Paulo aí deixa claro, irmãos, eu tenho uma visão missionária, uma visão aos gentios, uma visão de alcançar vocês e uma visão de chegar até vocês e de ultrapassar aí. Paulo, ele vê a fé daquela igreja e diz, olha, vocês têm que reconhecer que existe
uma visão missionária, um propósito missionário. Ele passa isso a partir do seu próprio testemunho. Mas Paulo não entendia por que ele não tinha chegado até lá. Porém, Deus sabia. Deus sabia porque ele não tinha chegado até lá. Mas era a visão de Paulo. Paulo externa aqui a sua intenção missionária, a sua visão missionária. Nesse texto aqui, nós vemos, então, Paulo mostrando claramente a sua intenção, a sua visão missionária nas mãos de Deus, mesmo às vezes não compreendendo o que Deus queria. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a intercessão missionária. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 30 e 31. Veja lá comigo. 15, 30 e 31. Na minha versão, então, como deve estar aqui no nosso PowerPoint, tá? Antes de colocar as taxas, né? Seria bom, mas vamos lá. Primeira leitura, 15, 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo coloca aqui mais um propósito na questão da missão, que é a intercessão missionária, a oração missionária. Paulo aqui diz, olha, irmãos, orem, e eu também vou orar. A oração, ela é muito importante na obra missionária, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. O próprio Senhor Jesus diz, né? Buscai, pedi, batei, porque vocês acharão, porque abrir-se-vos-á. Quem está depois da oração é Deus. Deus é que está dentro da casa. Então, a oração é bater a porta para que Deus nos atenda, para que Deus nos escute, para que Deus nos ajude. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou orando por mim. Eu quero que vocês me acompanhem na oração. Parece que é igual aquela palavra de Jesus lá no Getsêmani, né? Vocês não podem vigiar nem um instante comigo. Né? Porque o que Paulo está pedindo aqui é que eles orassem com ele. É interessante porque Paulo nem pede assim, orem por mim. Observe o texto. Paulo nem diz, ora por mim. Quero que vocês, na verdade, lutem juntamente comigo nas orações a meu favor. Às vezes a gente esquece de orar pela gente, né? Mas Paulo orava por ele. E ele pedia que os irmãos se juntassem a ele nessa oração em favor desse missionário que era o apóstolo, tá? Que era o apóstolo. Orar juntamente. Paulo orava e conclamava a igreja a ser uma igreja missionária, transformada, né? Paulo fala, olha, eu conheço a fé que vocês têm, irmãos de Roma, mas como está a vida de oração de vocês? E a vida missionária de oração de vocês? Paulo queria forjar naquela igreja uma igreja missionária de oração, assim como uma igreja missionária de visão, como Paulo tinha. E aí ele pede para orar por duas situações, tá? Orar para que Deus o livrasse dos rebeldes e para que Deus fizesse que ele fosse aceito pelos irmãos. São duas situações, tá? Como seria melhor para Paulo ser livre, escapar, ser livre dos rebeldes? Como seria mais fácil para ele? Seria ele olhar, ali tem um rebelde, eu vou por aqui. Né? Ali tem um. E quem eram esses rebeldes aqui, né? Na verdade, eram os próprios judeus, aqueles que estavam perseguindo e queriam prender a Paulo, como veio de fato acontecer quando ele chegou lá em Jerusalém, quando ele chegou na Judéia. Pessoas que não estavam contentes com o ministério de Paulo, e aí Paulo fala, eu oro e quero que vocês orem também por mim, para que eu seja livre dos rebeldes. Como seria mais fácil para ele ser livre? Sabe como seria?
com a conversão dos rebeldes. Não foi o que aconteceu com Paulo? Ele também era um rebelde, ele também era um perseguidor da igreja. E o que foi que mudou? Foi a conversão. A conversão. Né? Foi isso que mudou. E a palavra de Deus, ela nos chama, né, para nós orar pelos que nos perseguem. Para quê? Para nos vermos livres do que nos perseguem. Como? Através da salvação deles. Através da salvação deles, né? Às vezes nós queremos só escapar. Mas é importante orar pela salvação daqueles que nos perseguem. Tá? Orar por aqueles que dificultam o evangelho, dificultam a mensagem, atrapalham o caminho das crianças, né? Atrapalham o caminho para o Senhor. Em segundo lugar, ele fala não só para orar para que ele fosse livre dos rebeldes, mas também para que ele fosse aceito pelos irmãos. Olha só, Paulo estava em Corinto, depois de uma viagem missionária, onde os irmãos da Judéia, os irmãos de Jerusalém, estavam passando por grande dificuldade financeira, fome, escassez, perseguição, estavam sofrendo muito. E aquelas igrejas gentílicas onde Paulo estava, levantaram uma oferta. E essa oferta estava sendo levada por Paulo para aqueles irmãos. Imagina, Paulo estava indo com uma oferta. E aí ele ora e diz, para que eu seja aceito pelos irmãos. Eu não consigo pensar alguém chegar comigo e falar assim, pastor, eu tenho uma oferta para o Senhor e eu arrumar alguma confusão com esse irmão. Não sei se eu faço isso. Aí Paulo vai levar uma oferta e diz, irmão, orem para quê? Orem para que eu seja aceito. Não seria óbvio que ele seria aceito? Né? Os irmãos estão passando fome, ele está levando comida. Não seria óbvio que ele fosse aceito? E por que ele ora e pede para os irmãos orarem para que ele seja aceito? Simplesmente, irmãos, porque ele estava levando uma oferta dos gentios para os judeus. Simplesmente porque, e Paulo na carta, ele vai, logo em seguida, ele vai dizer, olha, irmãos, para Deus não tem diferença entre judeu e gentio, entre grego, né, e bárbaro, ele vai dizer, não tem diferença. Porque aqueles irmãos estavam fazendo acepção, diferença. Olha, é um prato de comida, quem foi que mandou? Foi fulano, não quero. Estou morrendo de fome, mas já que foi ele que mandou, não quero. Já que foi essa pessoa que deu, não quero. Porque havia uma divisão nesse corpo, judeu e gentil. Paulo estava ali orando. Irmãos, vamos orar pela unidade da igreja. Eu estou indo levar essa oferta, mas pode ser que aqueles judeus orgulhosos, mesmo crentes em Jesus Cristo, rejeitem. Não queiram. E ele então pede para orar para que ele seja aceito pelos irmãos. Porque havia uma possibilidade de discórdia, né? Divisão entre eles. Então, Paulo aqui, ele ora para que houvesse uma unidade na igreja entre os gentios, entre os judeus, né? Para que a igreja pudesse avançar na missão. Não é o que Jesus falou? Se nós estivermos unidos, o Senhor será reconhecido. Como é que a igreja vai avançar na missão se não tiver unidade na igreja? Então, a oração missionária era algo que Paulo estava introduzindo naquela igreja ali em Roma. Ele mandou uma carta, e nessa carta ele diz, irmãos, orem por mim. Eu estou orando, mas orem junto comigo nessa batalha, porque eu sou um missionário. Irmãos, orem por aqueles que perseguem o missionário, para que eles sejam alcançados. Irmãos, orem para que aqueles irmãos me recebam, para que haja unidade na igreja, para que a obra missionária avance. Então, nós vemos aqui claramente a oração missionária. Orar pelo missionário, orar pelas lutas do missionário e orar pelas dificuldades do missionário entre os próprios irmãos, muitas vezes. Entre os próprios irmãos, muitas vezes. Tá? Orar
Paulo, então, ao introduzir a sua carta, ele também fala sobre essa perspectiva missionária para a igreja em Roma. Em último lugar, nós vamos ver aqui, no capítulo 15, vamos voltar um pouquinho, tá? Não, nem precisa virar a página, né? Mas o versículo 23, 24 e o versículo 28. Eu dei um saltozinho aqui para o carro do PowerPoint, né? 23, 24 e o versículo 28. Você pode ver lá comigo. Mas agora, já não tendo campo de atividade nesta região e desejando-a muito visitar, penso em fazer quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. Amém. Então, esses 3 versículos aqui, eles vão nos falar sobre a vocação missionária da igreja. Então, Paulo, ao escrever à igreja, aos romanos, ele queria que a igreja fosse transformada em uma igreja missionária. E transformada em uma igreja missionária de vocação, ou seja, a sua natureza. A natureza da igreja é missionária, a vocação da igreja é missionária. Então, talvez aquela igreja não tivesse ainda experimentado a prática de missões. E Paulo diz, irmãos, eu vou ensinar para vocês como é a prática de missões. Eu vou para o meio de vocês e vocês vão ter a oportunidade de exercitar a vocação missionária da igreja. Além de confirmar a fé, além de confirmar que vocês são igreja, para fazer isso, eu quero confirmar que vocês são uma igreja missionária. Para isso, Paulo diz, olha, eu tenho uma visão missionária, eu estou indo para vocês e vou para Roma. Para isso, Paulo diz, orem a intercessão missionária, pelo missionário entre os gentios, pelo missionário entre os que perseguem, pelo missionário entre os irmãos, para que seja bem recebido. Agora ele vai dizer que vocês vivam a vocação missionária que vocês têm. Paulo queria confirmar aquela igreja como uma igreja missionária. Paulo queria que aquela igreja fosse transformada em uma igreja missionária. Eu lembro que em 1993, faz um pouquinho de tempo, em 1993, eu saí da minha igreja, lá em Abaetetuba, e vim para o seminário Palavra da Vida. Era o 2º ano da existência do seminário, né? Quando eu vim, em 92, eu perdi o início das aulas. Aí eu não quis entrar no 2º semestre, entrei no ano seguinte. E aí, eu lembro que depois de 3 anos, na verdade não precisou 3 anos de estudo, mas pelo meio, né? A minha agonia era terrível em ouvir tanto de missões e olhar para a minha igreja e identificar que a minha igreja não era uma igreja missionária. Tanto que eu supliquei no seminário que o meu estágio de formação de curso não fosse no campo transcultural, fosse na igreja. E eu preparei um projeto, lembro perfeitamente, o projeto é como implantar a visão missionária na igreja local. E aí, graças a Deus, a direção do seminário aceitou e eu fui passar 6 meses na minha igreja. Fiz conferência missionária, vigília missionária, culto missionário de criança, culto missionário para adolescente, culto missionário para jovem, culto missionário para as mulheres, culto missionário para os homens. Fiz oferta missionária e vocação missionária. Eu enchi a igreja de plaquinha e o pessoal falou, esse menino está doido, né? Esse menino está com algum problema. Mas eu não podia sair dali sem que a minha igreja pudesse entender o que é ser uma igreja missionária. Para a honra e glória do Senhor, hoje, né, a igreja lá, ela não só já enviou missionários, já formou pastores, como é mantenedora e intercessora de vários missionários no campo transcultural. Eu louvo a Deus, e sei que não foi por mim, mas uma igreja, se ela não for missionária, se ela não viver a vocação missionária, tem alguma coisa que não está certa no que está errado, né? Como se diz por aí.
Então, vejam só, Paulo, na sua preocupação que a igreja fosse transformada em uma igreja missionária, nós vemos claramente nesse texto aí. Primeiro, não tendo campo de atuação aqui, ou seja, ele estava concluindo a missão dele na Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Ele estava encerrando uma missão de evangelização, de implantação e fortalecimento de igreja e instituição de liderança, né, de presbíteros, de pastores, de líderes, e ele então agora estava avançando. Ele diz, olha, eu vivo a vocação missionária. Ele dá o testemunho dele, assim como ele tinha a visão missionária, que nós vimos lá no início. Eu quero que vocês não ignorem que eu tenho o desejo de visitar vocês, ou seja, eu quero que vocês saibam que eu tenho um coração missionário. Agora aqui, ele dá o testemunho dizendo, eu quero que vocês saibam que eu tenho uma ação missionária. Não só a vocação, mas não só um sentimento, mas uma ação missionária. E Paulo diz, eu, então, não tenho mais campo de atuação a nível de implantação de igreja aqui, eu quero, então, passar adiante. E aí ele diz, quando eu estiver de ida para a Espanha, indo para a Espanha, eu, então, vou passar por vós. E nesse passar por vós, é que o apóstolo Paulo, então, introduz à igreja o que é a vocação missionária. Primeiro, ele diz, eu quero desfrutar da vossa companhia. Se nós formos ver a história do apóstolo Paulo, ele vai narrar no seu testemunho. Açoites, muitos. Naufrágios, muitos. Né? Perseguições, muitas. Noites sem dormir, muitas. Prisões, muitas. Ou vida difícil desse nosso irmão, desse nosso missionário. E agora ele diz, irmãos, eu estou indo para a igreja. E o que é que eu espero na igreja? Desfrutar um pouco da companhia dos irmãos. Descanso. Eu preciso de refrigério. Eu preciso que a igreja seja para mim o meu abrigo, o meu QG. A igreja seja para mim o local onde eu tomo um fôlego. Assim é a igreja missionária, aquela que dá a mão, que estende a mão ao missionário, proporcionando para ele uma folga, uma respiração mais tranquila. Aquela que recebe, né? Eu lembro que pastoreei uma igreja onde nós tínhamos, quando eu cheguei nessa igreja, nós já tínhamos um casal, uma família de missionários. Estava no campo indígena. E eu lembro que no meu primeiro ano de ministério nessa igreja, eu procurei me informar, fui à casa desse irmão lá no Maranhão, lá na tribo, visitei, oramos, conversamos. Depois de um ano veio o nosso retiro de carnaval e eu liguei. Missionário, eu gostaria muito que você e sua família viessem participar do nosso retiro da igreja. E ele, naturalmente, né, sustentado pela igreja e tudo, então, naturalmente, pastor, estou aqui pronto para ir, eu e minha família. Então, vamos acertar os detalhes e tudo, tal. Aí ele falou, e pastor, qual é o tema? O tema do retiro é esse. E quais as noites e os dias que eu vou pregar? Nenhum. Você está sendo convidado para participar do nosso retiro. Eu quero que você jogue bola, jogue vôlei, vá para o refeitório comer, escute a palavra. Eu quero isso. E pela graça e misericórdia de Deus, né, nós conseguimos, em vários anos, proporcionar esse momento da igreja com o missionário, do missionário com a igreja. O missionário precisa olhar para a igreja dessa forma, como um lugar onde ele vai parar e ele vai poder respirar depois de tantos embates e lutas que muitas vezes ele vive. Nós precisamos também, como igreja, viver essa realidade. Uma igreja missionária, ela estende a mão, ela ora, ela intercede, ela compreende a vida do missionário, ela ama o missionário, ela cuida, ela recebe da melhor maneira que ela pode receber. Assim é uma igreja que tem uma vocação missionária. Mas não só ser receptivo, não só receber esse missionário, né, para que ele desfrute da companhia dos irmãos, mas também a igreja missionária, ela encaminha
É o que o apóstolo Paulo diz: depois de desfrutar um tempo da vossa companhia, ser por vós encaminhado. Ser encaminhado. Então, Paulo fala para aquela igreja ali em Roma: eu quero que vocês se transformem em uma igreja missionária. E uma da forma que vocês têm de fazer isso é aprender a enviar missionários. A igreja precisa aprender a enviar missionários para que seja uma igreja transformada em uma igreja missionária. Precisa aprender a enviar missionários. Essa é a experiência de Paulo. Paulo sai na sua primeira viagem missionária enviada, ou melhor, enviado, ela e Barnabé, né, pela igreja de Antioquia. Mais tarde ele vai testemunhar da igreja de Filipos, que se associou com ele, se associou com Paulo. E aí nós vamos ver que em cada igreja onde Paulo chegava, ele tinha a expectativa de que essa igreja recebesse, acolhesse e depois enviasse. E é essa mesma forma que Paulo queria ser tratado, também ele anunciou para que as igrejas fizessem com os outros missionários que passavam por ela. Com Timóteo, com Lucas, tá? E tantos outros que chegavam na igreja. Eu quero que por vós ele seja encaminhado em paz. Por vós ele seja encaminhado. Então, Paulo, ao escrever essa carta para essa igreja, ele queria confirmar a fé dos irmãos. Mas na confirmação da fé, ele queria também forjar naquela igreja, uma igreja que se tornasse uma igreja missionária, tendo uma visão do campo, uma visão missionária, que não ficasse entre as suas quatro paredes, mas que tivesse uma perspectiva, um sentimento, uma visão lá de fora, do campo missionário, do missionário. Queria que fosse uma igreja que tivesse uma intercessão missionária, lógica, clara, com propósito, né? Com propriedade. Vocês vão orar por isso, relacionado a missões. Perdão. Vão orar pelo missionário, e ele está orando por si. Vocês vão orar pelos embates, seja com aqueles que perseguem, ou seja com irmãos, muitas vezes. Mas vocês vão orar pelos missionários também. E vocês vão ser uma agência missionária. Assim, uma igreja se transforma em igreja missionária. E através do testemunho prático de Paulo, ele transmite essas lições para a igreja. Vamos a algumas aplicações conclusivas aqui. Primeira aplicação. Você externa suas intenções à igreja. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, ele fala, eu tenho a intenção de visitar vocês. E na minha intenção eu quero compartilhar dons. E na minha intenção eu quero que você seja uma igreja missionária. Paulo deixa claro aqui na carta, e eu estou falando só pequenas coisas, mas Paulo deixa claro aqui quais são as intenções dele para a igreja. E aí eu pergunto, né? Porque tem aquela velha pergunta do pai, quando o pretendente a namorado chega, né? E aí o pai pergunta: quais são as suas intenções com a minha filha? Né? E a espingarda do lado ali, né? Quais são as suas intenções? E aí eu pergunto, você, membro que está aqui ou que está em casa, quais são as suas intenções com a Igreja de Cristo? Paulo deixa claro, a minha intenção, irmãos, é visitá-los, eu quero fazer isso, eu quero fazer assim, assim. Ou você está passando pela igreja só, né? Você tem algum propósito, alguma intenção no reino? Com a igreja do Senhor? Segundo, o que você está fazendo para as futuras gerações? Aqui, na verdade, foi uma coisa que eu acabei pulando no meu esboço, né? Uma coisa muito importante eu acabei pulando. Mas eu vou recapitular, já que ainda estou aqui, ainda não encerrei o culto, né? Ainda não disse amém. A questão do futuro era uma pergunta que eu ia fazer para vocês.
Paulo se diz missionário aos gentios, tá certo? Ele era missionário que Deus chamou, está lá em 1 Timóteo, Deus chamou para ser missionário aos gentios, tá? E ele tinha a intenção de ir a Roma, a igreja gentílica de Roma. Essa era a intenção dele. Se ele tivesse a oportunidade de ir a Roma, ele escreveria essa carta? Se ele tivesse a oportunidade antes, né, de ir a Roma, ele teria escrito essa carta? Não, porque ele escreveu a carta justamente porque ele não estava conseguindo ir aos irmãos. Eu não estou conseguindo, eu vou mandar uma carta. Foi o que ele fez. E ele era missionário não somente a Roma, mas aos gentios. E no final das contas, ele escreve uma carta. Ele alcançou mais pessoas escrevendo a carta ou indo a Roma? Escrevendo a carta, né? Está aqui, irmãos. Pelo fato de Paulo não ter conseguido ir a Roma, está aqui, olha, o resultado disso. Está na nossa mão. Deus, na sua soberania, impediu que Paulo fosse a Roma, para que Paulo, em sua missão, escrevesse uma carta, e para que essa carta alcançasse muito mais gentios, muito mais nações, muito mais pessoas, do que uma simples viagem dele a Roma. E aí, quando eu coloco essa pergunta de aplicação aqui, eu fico pensando no seguinte: não sei se você tem que escrever uma carta e deixar para os seus netos, né, para os seus filhos, alguma coisa assim. Mas não é bem isso que eu estou pensando. Mas eu estou pensando o seguinte: o que você está fazendo que vai ficar para as futuras gerações de fato? E que vai ficar como uma bênção, melhor dizendo, né? Qual o legado que você está deixando para as futuras gerações? O apóstolo Paulo aqui, de uma situação tão indesejável, ele foi impedido de ir para os gentios. Mas Deus fez com que ele produzisse algo que foi bênção, que está sendo bênção para várias gerações. Você já pensou que Deus ele pode trazer uma dificuldade para você? E isso pode ser uma bênção para muitas gerações? Você já pensou? Já pensou que uma doença, que uma perda, que uma morte, que um prejuízo, que um roubo, né? Que, sei lá, você sendo colocado em uma situação de vergonha, se você for colocado em uma situação de profundo estresse, isso tudo pode desencadear em um testemunho e uma bênção para muitas pessoas, porque Deus pode colocar alguma barreira e se você tiver o coração na obra, no reino, em Deus, você vai conseguir glorificar a Deus nesse problema, nessa dificuldade, nessa circunstância. E isso pode ser uma bênção para quem está perto e até para quem está longe. Você não vai saber, talvez, como Paulo nem sabe. Paulo não sabe quem está lendo a carta dele aqui, estudando, né? Até setembro. Ele não faz ideia disso. Mas a pergunta é: você está fazendo, ou o que você está fazendo para as futuras gerações? Pense nisso. Terceiro, você intercede pelos missionários e por si mesmo? Você tem orado pela sua vida? Tem orado. Às vezes a gente não ora nem pela nossa vida, né? Eu, como pastor, acabo tendo essa tendência, né? De orar por tantos irmãos, né? Que estão doentes e como muitas vezes sou cobrado em casa e tudo. Não tá, como é que está a tua saúde, né? Não está sentindo nenhuma dor, né? Porque às vezes a gente parece que não sente nada. Parece que não sente nada. Mas não falo só de saúde, eu falo da sua vida espiritual. Eu falo da sua vida de santificação. Você ora a Deus por isso, você apresenta isso a Deus. Você tem colocado primeiro a sua vida e você tem parceiros de oração. Paulo coloca isso como necessidade. Orem por mim, que eu estou orando por mim. Qual foi o último dia, o último momento em que você ficou do lado de alguém e aí os dois oraram? Ora primeiro, depois tu ora.
Como foi? Qual foi o último momento? Uma das saudades, né, que eu tenho dos nossos cultos presenciais é que em alguns momentos a gente se separava em grupo, né? Vamos orar, grupo aqui, vamos orar por missões, né? Esse grupo vai orar por esse assunto, outro ali, outro ali. Esses momentos, né, de orar um pelo outro. E agora com esse isolamento social ainda fica mais difícil, né, com esse afastamento, mas orar juntos, né? Orar um pelo outro e orar pelos missionários. Quarto, você ora para a salvação e para a unidade da igreja, né? Você ora pelos perigos da sua vida, os perigos da sua vida, ou seja, você pode estar em perigo frente a pessoas que não são crentes, que são adversários. Você pode até estar em perigo entre cristãos em algum momento, em alguma situação, mas você ora por isso. Você ora pela conversão dos que perseguem, você ora pela unidade com aqueles que têm animosidade com você, porque todos muitas vezes temos, né? Eu como pastor, Deus, pela sua graça e misericórdia, me deu essa tarefa de eu não poder me chatear com ninguém, né? Aliás, não poder não dever, né? Porque poder eu posso, né? Mas Deus me deu esse negócio que eu tenho que ir na casa de todos os irmãos, que eu tenho que falar com todos os irmãos, que eu tenho que me dar bem com todos os irmãos, que eu não posso deixar nem o pequenininho, nem o maiorzinho, né? Eu não posso. Então, eu tenho que ter paz com todos os homens, mas eu quero dizer para vocês que essa tarefa não é só minha. A Bíblia diz que, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. E aí nós vemos aqui que muitas vezes não há unidade na igreja. Não há unidade por quê? Porque eu não quero ser humilde, porque eu não me submeto, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou infiel. Não há unidade por quê? Então devemos orar e devemos trabalhar para a unidade da igreja, para a nossa unidade. E por último, você tem abençoado os missionários? Qual foi sua última oferta missionária? Você lembra? Você lembra qual foi a sua última oferta missionária? Você tem dado a sua oferta missionária? Você tem orado pelos missionários, seminaristas também, que estão em preparação para o ministério? Como é que está a sua ação missionária? Você tem sentimentos? Você tem atitudes? Você tem oração? Você exerce a sua vocação missionária? Recebendo, enviando, cuidando, amando, ajudando. Porque a igreja transformada, ela é uma igreja missionária. E essa era a perspectiva de Paulo ao abordar os irmãos em Roma. Quero confirmar a fé de vocês. E para confirmar a fé de vocês, eu quero que vocês sejam uma igreja missionária, com uma visão missionária. Uma igreja missionária, com uma oração missionária. Uma igreja missionária, com uma vocação missionária. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por poder ver na carta de Paulo aos Romanos a sua intenção com a igreja. E ver na sua intenção, Deus, que ele tinha a visão missionária e queria que os irmãos absorvessem isso. Ele tinha a oração missionária e queria que os irmãos absorvessem isso. Ele tinha a vocação missionária e queria que a igreja também vivesse assim. Obrigado, Senhor, por ver Paulo se preocupar e interagir com a igreja nessa perspectiva. Também nós, Senhor, ajuda-nos a examinar a nossa vida individualmente e mesmo como igreja. E sermos transformados. E sabemos, Senhor, que muito pouco é nossa responsabilidade no sentido de fazer isso. Por isso, clamamos que o Senhor atue nos nossos corações, no coração da igreja, nos transformando em uma igreja missionária. Abençoa-nos assim, Pai, em nome de Jesus.
Bom, já encerrando nosso culto, nossos aniversariantes da semana. Vamos agradecer a Deus pela vida deles, pedir a bênção do Senhor sobre eles também. Então, nós temos aqui, eu vou me virar para poder ver. Então, o irmão Max, a Áurea e a irmã Odete. A irmã Odete parece que fez 2 vezes aniversário, né? Na primeira vez que ela fez aniversário, eu e a Andréa fomos lá, cantamos, levamos uma lembrancinha para ela. Aí depois eu descobri que não era o dia do aniversário dela, né? E ela, naquela simplicidade dela, que vocês conhecem, os irmãos conhecem, a irmã Odete sabe, ela aceitou e não falou nada, né? Mas eu vi a carinha dela, depois fiquei pensando, oh, coitada da irmã, ficou tão afligida. Mas nós louvamos a Deus, e essa é a data mesmo, tá? Que tá aí. Agora é a data certa, tá bom? Senão ela vai ficar igual eu, porque tem 2 aniversários também, né? Mas, irmãos, é só um, 2 de julho, tá? É só isso. Não precisa se atribular com a outra data, não. Tá? Então, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e pedindo a sua bênção, já encerrando a nossa vida. Amém? À noite, às 18 horas, nosso culto online, pelo Zoom, vai estar o link liberado lá no nosso grupo do WhatsApp. Após o encerramento, como nós não estamos fazendo, né, trazer a oferta aqui na frente, o nosso gasofilácio está lá na saída, você pode depositar a sua oferta, o seu dízimo, se você trouxe, se você quiser, pode colocar lá, tá bom? E os irmãos que estão em casa sabem também, nosso tesoureiro, ele está disponível para ir na casa dos irmãos, quem tiver a sua oferta missionária, seu dízimo é só ir lá no privado com ele, acionar ele, e ele no seu cavalo branco, né, vai sair galopando pela cidade aí de Benevides até a casa dos irmãos, né? Então, os avisos são esses para esse momento. Quero deixar só aqui um pedido de oração. Eu estou orando, eu quero já conclamar os irmãos para orar também, que março está chegando e nós gostaríamos muito de ver alguma possibilidade de retornar o culto à noite também, com todos os cuidados que nós temos, né? Com todas aqueles protocolos dos irmãos que vão ficar em casa, alguns que vão poder vir, mas já ter também o nosso culto à noite aqui na igreja, se Deus quiser, a partir de março, já com o culto de ceia no primeiro domingo. Mas eu não vou ainda acionar a liderança, vamos avaliar e também ver como as coisas sucedem. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que passamos juntos aqui, frente à Tua palavra. Bem como também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos em casa, que puderam nos acompanhar, e agora estão orando conosco. Agradecemos, Pai, por essa boa oportunidade. Queremos também orar pela vida dos nossos irmãos, que nesta semana foram abençoados pelo Senhor, porque o Senhor é o doador e é o mantenedor, sustentador das nossas vidas. E esses irmãos, ó Deus, se alegram com o Senhor na Tua presença, Pai. E nós agradecemos pela vida do irmão Maxwell, pela vida da irmã Aura, pela vida da irmã Odete. Obrigado, Pai. Guarda, guia, abençoa esses nossos irmãos também, Pai. E dá-nos a todos, Senhor, agora um bom almoço. Que todos tenhamos um almoço digno, Pai. Que ninguém padeça dessa necessidade, mas que possamos todos ter o alimento cotidiano. Pai, ajuda-nos também a cuidarmos uns dos outros, como vemos fazendo, para que ninguém padeça essa necessidade, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa tarde e a nossa noite, que, segundo a boa mão do Senhor, possamos estar juntos pela transmissão, ó Deus, do culto online, participando, cultuando e celebrando ao Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe sempre e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe e, como não podemos nos congratular como gostaríamos, né, mas com o punho fechado, com o cotovelo, né, com o nosso sentimento, podem congratular-se uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém.